Olá, seguidores do canal. Estamos iniciando aqui uma série de combinações. Esse é o tema que vamos abordar. Combinações. Mas esperamos que entendamos juntos, à medida que eu transmitir o conhecimento teórico da combinação ou das combinações, do outro lado, esse conhecimento possa ser assimilado e possa ser praticado, porque as combinações são fantásticas. Combinações? Mas o que é uma combinação? Combinação? Imagine você tem uma ideia brilhante, está lá perto de um amigo e fala: olha, meu amigo, vamos hoje à noite jantar lá no restaurante chinês ou japonês. Você escolhe o restaurante. O japonês, vamos lá jantar no restaurante japonês. E a comida lá é boa. Quem come uma vez, vira freguês. Aí ele, vamos sim, mas só nós dois? Bom seria se fosse mais algumas pessoas. Então vamos combinar. Olha a combinação, o que é a combinação? Eu chamo fulano, tu chama cicrano, chama beltrano, completa pelo menos 4. E convida aí fulana, beltrano, mais 4 meninas. Vai 8, o grupo de 8 pessoas. Então, houve uma combinação. Combinação para que todos fossem jantar no restaurante chinês. Porque a comida é boa e quem come uma vez se torna freguês. E combinam e vão. Quando chegam lá, se alimentam, é um sucesso. O garçom, vem cá pagar a conta. Fechar a conta. E quando o garçom chega, deu tanto. 600 reais. Hã? 600 reais. Beleza. Quantas pessoas tem? Tem 8. Dividir por 8? Não, vamos fazer o seguinte. Mais uma ideia. Conversa com... Chama os 4 lá, deixa as meninas de lado. Vem cá vocês aí. Vamos combinar aqui? A gente paga a conta e dispensa as meninas. Combinação. Sai tudo perfeito, tudo com êxito. Todos comemoram. Então, combinação é isso. No xadrez também tem combinação. A combinação quando se trata de mate, porque tem vários tipos de combinação no xadrez, são aqueles lances forçados que geralmente surgem com sacrifícios de peças, cujo objetivo é dar mate mesmo no adversário. Não é ataque bonito por acaso. É cálculo, tem que ser bem calculado, bem coordenado, ou seja, a coordenação das peças, para que aconteça o que você deseja, que é dar o mate no rei adversário. Se o adversário tiver uma defesa eficaz, a combinação não funciona. Por isso que exige cálculo. E quando tem cálculo, independentemente da defesa do adversário, quando o cálculo é perfeito, lógico, o mate acontece. Então, para você dar mate no adversário, tratando de combinação, ou as combinações do tabuleiro, 4 coisas vamos analisar, ou talvez um pouco mais, 5. O rei tem que estar exposto, seja lá qual for. Combinação de mate só acontece com uma dessas situações. Rei exposto. Falta de casas de fuga para o rei andar. Por exemplo, se dermos uma olhada aqui no tabuleiro, tem alguma casa para esse rei andar? Aqui não pode, tem um peão. Aqui não pode, tem um peão. Tem só uma casa para andar. Então, as casas de fuga estão bastante restritas. Então, rei exposto, ele não está exposto, mas não tem casa para andar por enquanto. Peças defensoras sobrecarregadas, mas aqui também não tem peças sobrecarregadas, né? Tá tudo tranquilo se fizermos uma análise, mas tem que ter uma dessas situações. As linhas abertas, tem linhas abertas de mate, e quando não tem linha aberta, você deseja dar o mate, calculou tudo, então abre a linha. Como é que abre a linha? Fazendo o sacrifício, coordenando as peças, torre, dama, bispo, cavalo, para poder dar o mate. Então, os sacrifícios fazem abrir linhas. Geralmente acontecem H7, F6. Às vezes em H6 um cavalo vai lá e captura. Isso para forçar o rei a sair de sua casa de origem. Isso é para abrir o roque. Pode ser em qualquer parte do tabuleiro
que possa acontecer o mate através da combinação. Mate na última fileira, o rei está na última fileira, então deve ter alguma combinação para dar mate na última fileira. Sacrifica até a dama, o Mikhail Tal, sacrifica uma dama, o cavalo pega, a torre vai lá e dá mate, sem problema nenhum. Então combinação tem que ter cálculo. Então uma peça cravada também serve fica como se fosse sobrecarregada e tem toda aquela combinação e acontece o mate. Nós vamos analisar aqui uma posição, essa posição que está no tabuleiro, vocês podem ir dar uma olhada. Imagine que vocês estivessem jogando a partida e caísse nessa posição. O que vocês fariam? Onde jogariam? Será que tem alguma combinação aí que dá mate? O cálculo está bem feito, está perfeito? Antecipando, antes de fazermos aí o primeiro lance, a combinação ela tem 4 tipos aí. O primeiro tipo é a combinação de mate. Tem a combinação para dar mate. Bum! A segunda é a combinação para ganhar material. Fiz uma combinação de peça e ganhei material. E quando ganha material no desenrolar da partida, geralmente se obtém a vitória por causa da vantagem que foi acumulada. Tem também a combinação posicional. Vou combinar aqui minhas peças, coordenar minhas peças para elas ficarem em determinadas casas bem ativas e eu manter-me posicionalmente melhor no jogo. E a combinação posicional também ganha jogo, porque o adversário, às vezes, depois de toda a combinação feita e você controla tudo, o adversário fica sem jogo, fica sem plano, fica sem espaço, então fica em zug e você termina ganhando a partida. E por último tem a combinação de tablas. O que é tablas? Tablas é empate. Combinação de empate. Chega o meio jogo lá, desenvolveu, os dois analisam, a posição está equilibrada, empate, tablas, aí aperta a mão do outro e a partida fica empate. Mas analisa a posição, vamos direto para o tabuleiro. Controle. As pretas. Olha o controle das pretas com a dama. Muito ativa a dama das pretas. E pode chegar até C2. A dama. E a dama das brancas, ó. Aonde vai tanto? Só tem 3 casinhas para andar. Aqui não pode, aqui não pode e lá não pode. Tem mais uma e mais uma. Muito restringida a dama. A dama preta está bem mais ativa. Os bispos. O controle também é pequeno, mas esse bispo ainda está mais ativo do que esse. Esse aqui não tem nenhuma casa para andar. Dama controla e peão controla. Torre, as torres lá estão conectadas. Posição boa das torres conectadas. As torres aqui, para ficarem conectadas, a dama deveria sair da frente. E tem um cavalo que controla B3, C3 e D2. É 2. Bispo branco ou bispo preto também tem um bom controle, só que a vez de jogar é das brancas, não é das pretas. E como tem uma combinação de mate aqui, olha, eu achei tão linda essa combinação de mate. Se eu estiver jogando e cair essa posição, eu já sei fazer. Então isso chama-se também reconhecimento de padrão. Coloca aí, ó, no arquivo da tua memória essa posição. Outras similares podem acontecer. Pode acontecer semelhante mesmo em casas diferentes. Mas pode acontecer na sua partida. Então calcula um pouco e vamos direto para a partida. Onde você jogaria, você estando de brancas, se você está avisando aquele rei, dar mate naquele rei? Já sabendo antecipadamente que esse rei não pode andar para essas 2 casas. Por incrível que pareça, a combinação só funciona com o sacrifício. Essa é a combinação tremendamente. Sacrifício.
E o sacrifício serve também de obstrução para que possa acontecer o mate. Torre. Eu acredito que você deve ter pensado, bispo captura dando cheque, não funciona. Porque recebe de volta aí, ó, bispo captura. Mas se você joga torre D4, ó, torre D4, esse funciona perfeitamente. É o primeiro lance tático da combinação. Torre D4. Coça a cabeça para um lado, para outro. O adversário que está de pretas olha assim, está me dando uma torre. Eu aceito ou não aceito? Bom, eu vou dizer, nessa posição, se aceitar a captura, porque a torre está ameaçando a dama, tá? Se aceitar, perde a partida. E se não aceitar, também perde a partida. Por que, professor, perde a partida? Porque o próximo lance já é um lance que abre caminho para o checkmate. É o caminho da combinação. Esse foi o ponto de partida. Sacrifício de torre. Ameaçou a dama. Bispo captura. Disse, não, ele calculou e não viu nada. Hoje não tem nada. Tem uma torre de graça aí, para que eu possa pegar. Pega a torre, peão pega e a dama. Olha a vantagem. Captura. Captura e a dama captura. Olha a vantagem tremenda das pretas. E agora? Volta para o teu canto, volta para o teu canto, volta para o teu canto e faz o sacrifício. Então o adversário de pretas foi lá e capturou. Bum! Ganhei uma torre. Ganhei a partida. Mas, como estava tudo calculado, porque a combinação requer cálculo, plano, estratégia, lá vem a bomba, chamando de bomba. Foi o primeiro sacrifício. O segundo, abrir caminho, abrir linha, fazer todo. Só tem mate se fizer isso. Combinação de mate. Cheque, seu doutor. Doutor Rei. Tu tens para onde ir, monarca? Não pode. Ó, tem peão aqui para tudo que é lado. Tem torre governando, a coluna. Não tem como. O único meio é capturar. Não tem como fugir, é capturar. Aí vai e captura. Ganhei duas peças. Ganhei a torre e ganhei o bispo. E tá lá. O peãozinho só olhando. Vou ficar só olhando. Não preciso capturar agora. Aí vem a torre do outro lado. Calmo, sereno e tranquilo. Sem pressa. Cheque, seu monarca. Aí o monarca, sem problema, não tem saída, não pode fugir. Tem um peão aqui governando. Vai lá e captura a torre. Opa, 3. Foi a primeira torre, a segunda torre, depois... a primeira torre, depois um bispo e a outra torre. E agora? Bom, eu acho que agora eu já dei peça demais. A combinação, o cálculo da combinação de mate para por aqui. Eu já dei peça demais, agora não vou sacrificar mais não. Vou só dar mais um cheque. Dama, H1, cheque. Olá, monarca. Tô olhando para você. Não tem nada na frente, nada pode impedir. Ah, não. Tem um bispo ainda. O único. Ok, sacrificou o bispo, devolveu o bispo, ok. Cheque, seu monarca. E o monarca vai e foge. E aquele peãozinho que está em G6, chegou lá, não sei como, através de ninguém conseguiu barrar uma captura que ele fez, ele parou em G6. Então o lance é das brancas, se as brancas vão olhar com a dama novamente. Aqui não, porque aqui vai fugir, tem que ser direto. Ou checkmate. Não pode passar não da conta. Ó. Se passar da conta, o rei pega, aí perde.
Tem que parar em H7. Cheque, seu monarca. Cheque não, seu monarca. Cheque mate. Esse é o cheque mate. Perceberam como é que funciona? Combinação de mate tem que ter cálculo. Calcular e deixar tem um preparo, né? Prepara as peças, aproxima do rei, pensa um lance ou 2 lances antes, ou até mesmo 3. Como é que eu vou abrir linha? Como é que eu vou chegar lá? E espera. Quando chegar a hora certa, diz: agora chegou a minha vez. É com sacrifício bonito de peça. Sacrificou a peça fazendo a obstrução. E conseguiu, com as suas manobras de abrindo linhas, dar checkmate. A nossa série Combinações não encerrou por aqui não. Essa foi a primeira. Teremos combinações até o professor cansar. Ou então se acabar a teoria, o que tem nos livros por aí. Enquanto tiver livro mostrando combinações lindas, o professor vai estar aqui apresentando a vocês. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.